Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa. Eu sou o Dr. Estevão Bittar, sou neurocientista, estou aqui para conversar com você sobre o assunto mais importante, que é a educação dos nossos filhos. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre um tema que eu tenho certeza de que é um tema que vai te ajudar muito, vai ser muito útil para você. Porque é um tema que vai te permitir fazer uma autoavaliação, para que você possa entender melhor quem você é como mãe, como pai. E a partir dessa compreensão, você vai entender melhor também a sua relação com seus filhos, a maneira como você educa os seus filhos, e a partir daí, você vai vislumbrar com mais clareza alguns caminhos que você pode tomar para se tornar uma mãe ou um pai cada vez melhor. Hoje, nós vamos falar sobre estilos parentais. O que são estilos parentais? Você já ouviu essa expressão? Nós já ouvimos a expressão estilos musicais. Existem diferentes tipos de música. Existe o blues, o jazz, a bossa nova, o rock, o samba. Existem também estilos de vestuário, diferentes tipos de roupa. Roupa social, roupa informal, roupa de inverno, roupa de verão. E estilos parentais? Estilos parentais é um termo que se refere aos diferentes tipos de pais e de mães. É um termo que se refere à maneira como os pais e mães lidam com os filhos na nossa sociedade e que se preocupa em classificar esses diferentes tipos para que nós possamos entendê-los melhor. Mesmo que você nunca tenha ouvido essa expressão na sua vida, eu tenho certeza de que você já conversou várias vezes com outras pessoas sobre esse assunto. Sempre que pais e mães se reúnem em uma festa ou qualquer evento, as pessoas logo começam a conversar sobre isso. É comum que digam, por exemplo, que antigamente os pais educavam seus filhos de maneira mais rigorosa, de maneira mais severa, e aí tem gente que acha que isso era muito bom porque as pessoas se tornam mais disciplinadas, outros já acham que isso era muito ruim, e aí dizem também que hoje em dia a educação que nós damos aos nossos filhos é uma educação mais flexível, mais tolerante, mais compreensiva. E aí, mais uma vez, tem gente que acha que isso é positivo, tem gente que acha que isso é negativo. E aí nós vemos surgirem termos até engraçados como educação raiz ou educação Nutella, e isso vira uma polarização danada, com cada um achando que o estilo do outro de educação é errado, cada um defende o seu próprio estilo, e se estabelece então esse debate. E esse debate é um debate importante e saudável, porque, como eu sempre falo aqui, para que nós possamos educar bem os nossos filhos, a primeira coisa que nós temos que fazer é falar sobre a educação de filhos. Nós temos que refletir sobre o assunto, trocar ideias dentro da nossa casa, com o nosso parceiro, com a nossa parceira. Temos que trocar ideia com outros pais, com outras famílias, conversar bastante, trocar ideias também com a escola, com o professor, com a professora. Então, essa conversa toda que acontece sobre estilos parentais é uma conversa importante. Infelizmente, o que eu vejo muito pouco são as pessoas discutindo esse tema a partir de uma fundamentação sólida e científica. Então, quando falam de estilos parentais, geralmente as pessoas falam com base nas suas próprias opiniões ou em achismos. Então, alguém acha que assim é melhor, acha que assado é pior, mas acha sem muita fundamentação. O que eu quero fazer aqui hoje é conversar com você sobre estilos parentais a partir de uma visão científica. Nós vamos entender o que a ciência, a neurociência e a psicologia já aprenderam sobre esse tema e a partir daí nós vamos fazer uma análise completa então sobre quais são os tipos de estilos parentais, quais são as causas desses diferentes estilos, por que os pais se comportam de maneira A ou B, e quais são os efeitos desses diferentes estilos. Então vamos começar. Só que antes de começar, antes de falar para você quais são os tipos de pais e de mães, nós vamos antes fazer uma análise que vai nos ajudar a entender tudo melhor depois. Nós vamos começar entendendo quais são os dois pilares que devem sustentar a educação de uma criança. Sempre que nós vamos educar uma criança, quando nós vamos educar nossos filhos, nós temos que nos lembrar que existem dois pilares. O primeiro pilar é o pilar das regras. A criança que chega ao mundo, ela precisa gradualmente entender
que ela vive uma sociedade na qual existem regras, ela precisa entender quais são essas regras, a razão dessas regras e aprender também a seguir essas regras, respeitar essas regras. Porque é por meio das regras que nós organizamos primeiramente o nosso comportamento exterior e depois também nós nos organizamos por dentro. Então as regras, elas possuem um papel organizador, elas permitem que nós nos relacionemos melhor com outras pessoas e com nós mesmos. Então as regras são importantes e são um dos pilares da educação de filhos. O segundo pilar da educação dos filhos é o pilar do acolhimento. Os filhos, mais do que entender toda essa questão sobre as regras, eles também precisam se sentir amados, precisam se sentir acolhidos pelos seus pais. Os filhos enxergam nos seus pais um porto seguro e os pais precisam, então, reforçar esse sentimento, precisam se tornar efetivamente portos seguros para que seus filhos encontrem neles o conforto emocional necessário. Então, estão colocados aí os dois pilares, o pilar das regras e o pilar do acolhimento. Por que que isso é importante? Porque a partir desses dois pilares, nós podemos entender de forma bem profunda os 4 estilos parentais que foram identificados pela ciência. Esses estilos começaram a ser propostos e estudados há várias décadas por uma pesquisadora muito influente, que foi a doutora Diana Baumrind. E é uma pesquisadora que fez um trabalho inicial identificando estilos parentais. A partir do trabalho dela, outras pesquisas foram sendo feitas, centenas, milhares de pesquisas, que nos permitiram acumular o conhecimento científico, que é o que nós vamos discutir aqui hoje. Para entender, então, esses tipos, nós temos que entender primeiro os dois pilares. Então, vamos aqui falar do primeiro estilo parental, que é o estilo autoritário. O que é o estilo autoritário? O estilo autoritário é o estilo de educação adotado por aqueles pais que focam muito no pilar das regras, mas se esquecem do pilar do acolhimento. Então imagina um prédio que precisa ficar apoiado em 2 pilares, mas você só constrói um pilar, que é o pilar das regras. O pilar do acolhimento não está lá. Esses pais, eles colocam uma ênfase muito grande na disciplina, na obediência, eles querem que seus filhos obedeçam às regras, eles não se preocupam em explicar as regras, eles não se preocupam se seus filhos entendem ou não as regras. Para esses pais, a boa educação é aquela educação severa, que coloca a criança andando no trilho. Quando nós conversamos com esses pais, nós geralmente ouvimos eles dizendo coisas como: eu sou muito duro mesmo, mas eu sou duro pelo bem do meu filho, porque o mundo lá fora é muito duro e eu quero que ele já entenda dentro de casa o jeito que as coisas são. Então eu sou severo, mas eu sou severo para o bem dele. Então esses pais, eles amam seus filhos, eles acreditam que estão fazendo o melhor pelos seus filhos, quase sempre, mas eles pecam porque eles focam apenas em um dos pilares. E aí os filhos, então, acabam expostos a essas regras que são duramente colocadas. Os filhos têm medo de desrespeitar alguma dessas regras, porque esses pais também adotam uma postura punitiva. Quando o filho erra, na visão deles, eles querem que o filho seja punido para que o filho se arrependa do erro. Então os filhos, começam a seguir essas regras, mas eles não se sentem acolhidos pelos pais, eles não se sentem compreendidos, porque sempre que eles querem conversar com os pais sobre a razão de uma regra ou de outra, sempre que eles querem entender melhor, sempre que eles querem apresentar seus contra-argumentos, ou eles querem negociar um pouco mais de espaço, um pouco mais de liberdade, esses pais tampam os ouvidos. Não querem ouvi-los porque acreditam que a criança não deve ter palavra na sua própria educação. E aí as crianças não se sentem acolhidas, e é aí que falta o segundo pilar, e é aí que o prédio desaba. Sabe, há algum tempo eu fiz uma postagem em uma das redes sociais, no Instagram. Nós postamos lá uma frase na qual eu digo que, ao ensinar obediência aos seus filhos, os pais devem tomar cuidado para não tornar os filhos obedientes demais. Porque para as pessoas se desenvolverem, elas precisam de um pouquinho de autonomia, um pouquinho de liberdade, até um pouco de rebeldia. E quando eu postei essa frase, eu sabia que ela ia gerar um debate, de fato gerou, porque os pais autoritários discordaram da minha frase. Eles disseram que não,
que a criança deve ser 100% obediente. Não existe obediente demais. A criança boa é a criança que obedece sempre. E isso é o que caracteriza o estilo autoritário. Mas isso gera efeitos muito nocivos que as pesquisas têm identificado. O primeiro efeito nocivo que isso gera é que esse estilo parental autoritário, ele fere a relação entre pais e filhos. Porque como um filho vai gostar de um pai que não dialoga, um pai que não acolhe, um pai ou uma mãe que só se preocupa em colocar limites, em falar o que pode e o que não pode, e entende que esse é seu único papel. Então, os filhos de pais autoritários geralmente têm sentimentos negativos em relação aos seus pais, porque eles enxergam em seus pais meros agentes de controle. E aí, a partir disso, os filhos acabam tomando dois caminhos. Um desses dois caminhos. Ou os filhos acabam se retraindo e eles vão ficando realmente cada vez mais anulados e eles acabam se conformando em seguir o que os pais falam, mesmo que eles não concordem, mesmo que eles não entendam, eles vão se ajustando, ajustando, ajustando e se anulando, 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 e os pais acham que aquilo está ótimo porque a criança está obediente, esses pais, a única coisa que eles valorizam é a obediência, mas quando essa criança começa a crescer e se transforma em um adolescente, depois em um adulto, se transforma em um adulto sem iniciativa, em um adulto fechado em si mesmo, um adulto que tem medo da vida, porque ele nunca teve liberdade e oportunidade de fazer suas próprias escolhas, é uma pessoa que nunca teve oportunidade de se construir como indivíduo, e aí quando essa pessoa sai debaixo da asa do pai e da mãe e vai para o mundo, é uma pessoa que não se construiu como indivíduo, ela simplesmente aprendeu a seguir regras. E talvez essa pessoa continue seguindo as regras e se envolva em um relacionamento e entre em um trabalho, mas com o tempo essa pessoa pode começar a se sentir muito infeliz, porque vai chegar uma hora em que ela vai perceber que ela não está perseguindo o que ela quer, às vezes ela nem sabe o que ela quer. Ela simplesmente segue o script, ela não pensa criticamente, ela não discute, ela não dialoga, ela não reflete, porque durante o seu desenvolvimento e seu processo de criação, ela não tinha oportunidade e espaço para o pensamento crítico. Então, o pensamento crítico é sufocado e o que sobra é uma pessoa anulada. Esse é um dos dois caminhos que filhos de pais autoritários podem tomar. Um outro caminho que esses filhos podem tomar também é o caminho da rebeldia. Se filhos de pais autoritários acabam desenvolvendo competências e eles decidem questionar as regras, eles se tornam então rebeldes contra os pais. E eles começam então a ter algum comportamento agressivo, talvez um comportamento destrutivo, porque eles estão sempre frustrados. Eles querem atacar o que eles entendem como sendo aquele sistema de criação, porque é um sistema que é prejudicial para eles. Outro problema que acontece também com filhos de pais autoritários é que filhos de pais autoritários geralmente se transformam em ótimos mentirosos, porque eles aprendem que mentir é a única forma de escapar daquele controle rígido que os pais impõem sobre eles. Então, esse é o estilo parental autoritário. Ele é comprovadamente prejudicial. Existem diversas pesquisas que mostram o efeito nocivo disso no desenvolvimento da personalidade, no desempenho escolar e uma série de outros fatores que são relevantes para o bem-estar e para a felicidade de cada pessoa. E ele existe, esse estilo, como eu disse, porque as pessoas focam nas regras e esquecem do acolhimento. E aí nós temos um segundo estilo parental, que é basicamente o oposto do estilo autoritário, que é o estilo permissivo. O estilo permissivo é o estilo daqueles pais que fazem o oposto. Eles esquecem do pilar das regras e focam apenas no pilar do acolhimento. Então, são pais que também amam os seus filhos. Veja bem, assim como os pais autoritários, esses aqui também amam os seus filhos e acham que estão fazendo o melhor para os seus filhos. Mas eles também oferecem uma educação desbalanceada, porque aqui eles colocam toda a energia em acolher o filho. Eles querem que o filho esteja bem o tempo todo. Então, eles não querem que o filho se frustre, eles não querem confrontar o filho, eles às vezes podem até tentar criar alguma regra, mas quando o filho se opõe àquela regra, eles abandonam a regra. Então as regras, na verdade, não existem, elas vão sendo deixadas de lado. E aí, mais uma vez, você tem um prédio que só tem um dos pilares. Agora é o pilar do acolhimento, que está ali. O pilar da regra não está ali. E várias pesquisas mostram também
que esse estilo de educação de filhos, esse estilo parental, é um estilo que traz prejuízos enormes. Porque se a criança não é exposta a regras, ou ela não aprende a respeitar as regras, porque os próprios pais estão o tempo todo desligando as regras e protegendo os filhos das regras, então essas pessoas acabam tendo dificuldade de aprender a regular o próprio comportamento. Porque tudo é permitido. Elas comem o que elas querem, elas acordam e dormem na hora que elas querem, elas se envolvem com as atividades que elas querem. Se aquela criança ela não quer estudar, ela não quer fazer o dever de casa, ela quer só ficar jogando, os pais permitem que ela fique. Então, a criança não tem o seu comportamento orientado pelos pais e ela não aprende a orientar o próprio comportamento. Como eu falei, a organização do nosso comportamento, ela muitas vezes ao longo do desenvolvimento humano, começa externamente por controles que são impostos sobre nós pelos nossos pais por meio de orientações e depois isso vai sendo internalizado. Mas se os pais nunca colocam essas balizas, essas diretrizes, esses limites, essa pessoa não aprende a se regular. Essa pessoa também geralmente vai ter uma fragilidade emocional muito grande, porque ela não teve que lidar com a frustração, ela não teve que negociar com os pais, porque ela sempre ganha. Ela não teve que aguardar para obter uma recompensa. Todas as recompensas, tudo que ela queria, era tudo na hora, sem ela ter que fazer nada. Então isso gera um problema também. E aí o interessante é como o tiro sai pela culatra. Olha como quando a gente falou ali dos pais autoritários, o tiro sai pela culatra. Porque os pais querem que os filhos sejam obedientes e os filhos se tornam rebeldes. E aqui também com os pais permitivos, o tiro sai pela culatra. Porque os pais querem, acima de tudo, que os filhos sejam felizes, mas acabam colocando nos filhos uma série de vícios que farão com que esses filhos depois se transformem em pessoas potencialmente infelizes. Porque se as pessoas não aprendem a ter um comportamento mais disciplinado, não aprendem a lidar com a frustração, não aprendem a enfrentar os próprios problemas, essas pessoas lá na frente terão dificuldade em construir para elas mesmas a vida que elas querem viver, elas vão ter dificuldade em experimentar a realização pessoal e vão ter uma tendência muito maior para a ansiedade e para a depressão. E isso acontece com filhos de pais que são permissivos. O tiro aqui também sai pela culatra. Nós temos um terceiro tipo, um terceiro estilo parental, que são os pais que são indiferentes. Então nós já falamos aqui dos pais autoritários, que focam só nas regras e esquecem o acolhimento. Falamos dos pais permissivos, que esquecem das regras e focam só no acolhimento. E nós temos agora os pais indiferentes. E o que os pais indiferentes fazem? Eles se esquecem das regras e se esquecem também do acolhimento. Então, os pais indiferentes são aqueles pais que muitas vezes eles nem queriam ter filhos e acabaram tendo filhos, mas eles não se dedicam aos filhos, eles deixam os filhos escanteados. Então, para essas crianças não existe regra, porque os pais não estão preocupados em educá-las. E também não existe acolhimento, porque os pais não têm espaço emocional nas suas vidas para receber os seus filhos. Então, isso é uma das causas pelas quais alguns pais se tornam indiferentes, adotam esse estilo. Existe uma outra razão também pela qual os pais podem se tornar indiferentes. Existem pais que amam seus filhos, que querem o melhor para os seus filhos, mas eles estão muito sobrecarregados com problemas profissionais ou com problemas financeiros. Então, eles acabam não tendo tempo para se dedicar aos filhos. E aí também você acaba tendo o estilo de parentalidade indiferente, não porque o pai não quer o melhor para os seus filhos, mas porque ele não cria tempo para que ele possa dedicar aos filhos. E essas crianças, então, elas vivem um estado de abandono psicológico, porque os pais se preocupam em prover as necessidades materiais de um abrigo, do alimento, mas não se preocupam em prover as necessidades emocionais, as necessidades psicológicas. E esse é o pior estilo parental. Porque quando a gente fala dos pais que são autoritários, você tem pelo menos um dos pilares ali, que é o pilar das regras. Falta o pilar do acolhimento, por isso não é bom. O estilo permissivo também você só tem um pilar, que é o pilar do acolhimento, não tem o da regra e por isso também não é bom. Agora, no estilo indiferente, faltam os dois pilares. Você não está oferecendo nada para essa criança. E aí, os efeitos que se seguem a esse tipo de comportamento são péssimos. Em primeiro lugar, essa criança pode experimentar atrasos de desenvolvimento,
Porque para a criança se desenvolver e manter um ritmo de desenvolvimento adequado à idade, ela precisa ter pais que cuidem dela, pais que monitorem o seu desenvolvimento, pais que ofereçam a estimulação necessária, estimulação cognitiva, estimulação sensorial, estimulação emocional. Agora, se essa criança tem pais que não olham para ela, se ela está sempre largada e não recebe essa estimulação, ela começa então a ter atrasos de desenvolvimento. Esses atrasos podem acabar se refletindo também na vida escolar, e crianças que são filhas de pais indiferentes têm um desempenho escolar abaixo do que os seus colegas. E aí começam a vir os problemas de autoestima, e essa criança começa a se sentir pior do que os outros, e porque ela realmente não está conseguindo se desenvolver da melhor maneira possível, porque ela não tem o apoio necessário para fazer isso. E um outro efeito que acaba acontecendo também, e essa bomba começa a estourar lá na frente, é que filhos de pais indiferentes, eles acabam aprendendo que seus sentimentos não são importantes, que elas não são importantes, e desenvolvem dificuldade de estabelecer vínculos sólidos, duradouros e saudáveis com outras pessoas no futuro. Então são crianças que, quando elas crescem, elas podem ter dificuldades muito grandes de ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos duradouros, porque se elas não tiveram um relacionamento saudável com os próprios pais, se elas não se sentiram amadas pelos pais, acolhidas, educadas, orientadas pelos pais, então elas podem carregar isso por toda a vida, porque o relacionamento que nós estabelecemos com os nossos pais na nossa infância, ele é o protótipo dos outros relacionamentos que nós construímos ao longo da nossa vida. Crianças que crescem com pais que são amorosos, que são confiáveis, aprendem depois a amar e a confiar e têm os fundamentos necessários para construir relacionamentos baseados no amor e na confiança. Mas crianças que crescem com pais pelos quais elas não sentem o amor, a confiança, a proteção, depois vão carecer também desse sentimento em relacionamentos e vínculos futuros. Então, esse é o terceiro tipo de estilo parental que a gente está falando aqui hoje, que é o estilo indiferente. Então, se o estilo autoritário não é o melhor estilo, porque foca em um pilar e esquece do outro. Se o estilo permissivo não é o melhor estilo, e se o estilo indiferente certamente é o pior estilo, disparadamente, então, qual é o melhor estilo que nós devemos adotar na educação dos filhos? É aquele estilo no qual nós focamos nos dois pilares, nas regras e no acolhimento. Os pais que fazem isso são chamados de pais autoritativos. Talvez seja a primeira vez que você ouve essa palavra. Não é pai autoritário, é pai autoritativo. Os pais autoritativos, eles acreditam na importância das regras, eles têm regras dentro de casa, eles garantem que os seus filhos entendam e sigam essas regras, mas ao mesmo tempo eles se preocupam com o bem-estar do filho, eles cuidam dos filhos, eles demonstram amor aos filhos, eles estão abertos a ouvir o que os filhos têm a dizer. Então as regras não são arbitrárias e dogmáticas e você vai fazer assim porque eu mandei, não. As regras são explicadas. Eles estabelecem regras que fazem sentido, regras racionais, regras que estão colocadas ali para o bem da criança, para o bem da família, e eles explicam tudo isso para a criança. E se a criança não entende, eles continuam explicando de acordo com o nível de desenvolvimento daquela criança. Quando a criança estabelece dúvida, eles querem ouvir da criança quais são as objeções e criam então esse ambiente de diálogo. No final, eles não permitam que a criança vença sempre, porque isso é o que faz o pai permissivo. O pai permissivo, ele cria a regra, mas no final a criança vence, a regra perde. Os pais autoritativos, não. Eles criam a regra, eles ouvem, em alguns casos eles até negociam, mas no final eles fazem valer a regra, porque a regra é importante. Esses pais, ao contrário dos pais permissivos, eles assumem o papel de pai. Os pais permissivos, não. Os pais permissivos se colocam num papel muito mais de amigo. Eles não se colocam como responsáveis pela educação da criança, eles se colocam como amigos da criança. Os pais autoritativos assumem o papel de pai e mãe, eles assumem a função orientadora, mas fazem isso em um clima de compreensão, de diálogo, de tolerância, de flexibilidade. Quando nós somos pais autoritativos, nós estamos fornecendo aos nossos filhos os dois pilares que eles precisam para se tornarem adultos bem equilibrados, bem balanceados e bem construídos. Os nossos filhos se transformam em pessoas que crescem
entendendo a importância das regras, então eles aprendem a regular o próprio comportamento, eles se tornam disciplinados, mas também eles entendem que são amados, eles entendem que eles podem conversar, eles entendem que eles são ouvidos, eles entendem que as regras não estão escritas em pedra, então eles podem tentar entender a razão das regras, eles podem ajudar a criar regras melhores, e tudo isso são elementos necessários para que eles tenham lá na frente uma vida adulta feliz, realizada e de sucesso. Então, aqui nós temos os 4 estilos parentais. Só para fazer um resumo e deixar isso ainda mais claro, trazendo aqui para o nosso dia a dia, vamos pegar um exemplo e mostrar como cada estilo parental reage a esse exemplo. Imagina uma criança que em algum dia da semana, bem na hora do almoço, ela decide que não quer almoçar, o que ela quer é comer um picolé. Como cada um desses estilos reage a isso? Os pais autoritários, eles simplesmente falam, não, você vai almoçar. E se a criança pergunta por quê, eles falam, porque eu mandei e sou eu que mando aqui. E se a criança começa a chorar, eles falam, pare de chorar agora, engule o seu choro, vá para o seu quarto. Isso é o que o pai autoritário faz. Ele coloca a regra, a criança não se sente acolhida, a criança não necessariamente entende a regra, mas o pai usa o seu poder e faz valer a regra. Esse é o pai autoritário. O pai permissivo, no mesmo cenário, fala, filho, agora é hora do almoço, não é hora de comer picolé, depois a gente come picolé. Mas aí a criança insiste, e o pai acaba falando, tá bom, então vamos dar o picolé, porque ele está chorando, ele está chateado, ele está triste. Então o pai permissivo, ele até tenta colocar a regra, mas no final a criança vence e não tem regra. A criança certamente se sentiu acolhida, se sentiu amada, mas só isso não basta. Isso é um dos pilares, precisava ter o outro. Os pais indiferentes, eles vão lá e dão logo o picolé para a criança porque eles não querem aborrecimento. Para os pais indiferentes, atender à necessidade da criança é uma forma de ficar livre da criança, porque eles têm tanta coisa na cabeça, eles têm outras prioridades, eles têm outros problemas, eles só não querem ter uma criança chorando. Então eles atendem a necessidade da criança, dão logo o picolé para que a criança não atrapalhe e eles não refletem sobre as consequências de longo prazo do tipo de educação que eles estão dando. Uma educação na qual não tem regras, não tem acolhimento, só tem uma tentativa de fazer com que o filho incomode o mínimo possível. Já nesse mesmo exemplo, um pai e uma mãe autoritativo, um pai autoritativo, uma mãe autoritativa, vai fazer o seguinte, vai falar que tem a regra, olha, hora do almoço não é hora de comer picolé. Aí a criança vai perguntar, por que não? Aí eles vão explicar. Fala, a hora do almoço é a hora que você precisa de nutrientes, você tem que comer a carne, você tem que comer aqui os legumes, você tem que se alimentar bem para você poder crescer forte, crescer saudável. E aí não necessariamente a criança vai entender isso, a criança pode ficar frustrada, mas não é porque a criança ficou frustrada que os pais vão abandonar a regra. Talvez em alguns casos eles negociem, falando o seguinte, olha, se você almoçar bem agora, no final de semana, sábado, a gente pode sair depois do almoço e comer um picolé, mas agora é a hora do almoço. Então a criança, ela entende que existe regra, mas ela entende a razão da regra, ela se sente acolhida, ela sente liberdade e espaço para questionar. Não significa que ela vai vencer a regra, não significa que ela vai fazer valer a vontade dela, mas ela consegue ainda negociar um pouquinho em alguns casos, em outros não, e assim ela vai desenvolvendo uma formação balanceada, onde ela é orientada e ela é acolhida. Entender esses 4 estilos parentais é muito importante para que nós possamos fazer uma autoavaliação. Pense em você. Pense na maneira como você tem educado os seus filhos. Você é uma mãe ou um pai? Você é uma mãe autoritária, um pai autoritário? Ou você é uma mãe permissiva? Ou você é uma mãe indiferente? Ou você é uma mãe autoritativa ou um pai autoritativo? Lembremos-nos de que existem 2 pilares para a educação integral dos nossos filhos. O pilar das regras e o pilar do acolhimento. Na ausência de qualquer um desses 2 pilares, o nosso prédio fica sem suporte e a construção fica frágil. Então, que nós saibamos oferecer regras, mas sem anular, e acolhimento, mas sem viciar. Porque só assim nós teremos certeza de que estamos equipando os nossos filhos para que amanhã eles possam se transformar em adultos orientados, adultos equilibrados e preparados para construir para eles mesmos uma vida cheia de realização pessoal. No mais, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.